Uma ótima noite a todos. Bom, eu senti um desânimo hoje de novo, né? Mas é isso aí, né? Foi só ensaio. Foi só ensaio, né? Boa noite a todos. Agora esse Caleb tem que estar animado, né, meu povo? Ó, nós estamos no meio para o fim, mas nós chegamos aqui para pregar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito interessante. Que tema é esse? É um tema que dificilmente a gente ouve falar nas igrejas. A gente precisa pregar mais sobre esse assunto, porque não se fala mais desse assunto, até nas igrejas adventistas não se fala tanto quanto antes. Bom, hoje nós vamos falar sobre o santuário, a importância do santuário. Nós vamos entrar depois no tema do juízo, em outros temas ainda, mas antes de entrar nesses assuntos importantes aí, nós precisamos comentar um pouco sobre o santuário. Qual a importância do santuário? O que isso tem a ver conosco? Veja, a Bíblia ela é bem clara em afirmar que Deus deseja habitar com o seu povo. Isso está de ponta a ponta, não é isso? Mas nós vamos abrir algumas passagens bíblicas que reforçam esta ideia de um santuário. Vamos abrir a Bíblia? O primeiro texto que eu quero ler com você, ele é muito importante. Está no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, para quem não sabe. Êxodo 25, 8 tem uma ordenança muito importante, muito interessante. Veja só, Êxodo 25, verso 8. Nós vamos ler a Bíblia agora. Nós vamos orar nesse momento, para que o Espírito Santo nos ilumine através do estudo da palavra. Quero que você entenda esse assunto hoje. Nós vamos comparar o santuário com o tema dos dias atuais também. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta. Que o nosso coração esteja aberto também, para que o Teu Santo Espírito habite em nós e nós entendamos as verdades da Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 25, 8. Está abrindo aí para as meninas? Olha só, enquanto a irmã vai abrindo aí, é importante dizer que o termo santuário, ele é variado na Bíblia. Sabia? Existem 3 palavras sinônimas, que chama-se santuário, tabernáculo ou templo. Entendeu? Na Bíblia você vai achar no livro de Crônicas falando ali muito do templo. O livro de Reis também fala sobre isso. No livro de Salmos aparece muito essas 3 palavras. Ali o santuário ou o templo, né? Ali o tabernáculo. E inclusive no livro do Apocalipse que nós lemos ontem, lembra a passagem que nós lemos ontem? Quem estava aqui, nós lemos um texto que diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, esse termo tabernáculo tem a ver com habitação. Lá no Gênesis, Deus queria habitar com o homem, entendeu?
lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem e vinha passar todas as tardes ali, né? Estar com o homem durante ali a viração do dia. A palavra de Deus diz que num dia, num determinado momento, o Senhor estava andando pelo jardim, mas Adão e Eva fez o quê? Adão e Eva pecaram. E aí, então, quando Adão e Eva pecaram, eles agora passaram a ser pecadores. E sendo pecadores, eles cometeram o pecado que os afastou de Deus. E agora a Bíblia declara algo muito importante. Veja, olha só, no texto que nós já lemos aqui essa semana, declara, assim, num dos nossos estudos nós vimos, né, que Deus fez o homem, né, depois que o homem pecou, o que Deus fez para ele? Vestimentas de pele, certo? Vestimentas de pele de animais. E aí, então, a partir dali começou algo que chama-se um sistema sacrificial, ou seja, sacrifícios de animais. E se você for ler a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai notar que eles são construtores de quê? De altares. Aonde Abraão passava, Abraão erigia um altar ao Senhor, o que indicava que ele fazia um sacrifício. E vocês lembram daquele texto, né? Que ele estava disposto a sacrificar o próprio filho no Monte Moriá. Mas aí, então, vai passando o tempo até que chega Moisés. E quando o povo está lá no pé do Monte Sinai, que Deus ele fala os 10 mandamentos, aí então, no capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte, olha só, aqui está escrito, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É interessante, né? E me façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha que coisa interessante. O povo de Israel estava separado por 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel, que era José, Issacar, Zebulon e outros mais. Aí, né, Deus, ele pediu que Moisés construísse uma tenda para que ele habitasse no meio do povo de Israel. E aí, então, ele deu toda a mobília que Moisés deveria ter para, no caso, toda a planta, né, que Moisés deveria ter para que ele construísse esse santuário. E no verso 40 do mesmo capítulo está escrito o seguinte, veja o que está escrito em Êxodo 25, 40. Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mas vem cá, peraí, o que está escrito aqui? Que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus deu uma visão a Moisés do santuário e ele disse, faça este santuário desta forma aqui. E o santuário era algo incrível. Era o centro assim, de adoração a Deus aqui na terra. Você imagina um lugar onde Deus, ele, no caso, descia todo o ano. Todo o período do ano ali, Deus descia num determinado dia para que ele se manifestasse ali. Mas como eram as dimensões do santuário? Eu tenho aqui em minhas mãos esse estudo. Esse estudo é diferente do outro que eu estou usando. Esse estudo bíblico aqui é o Bíblia Fácil Santuário. Você pode aí ter através do site da Novo Tempo, que você pode pedir
O pastor Arilton fez esse estudo bíblico no Novo Tempo, uma série, né, sobre o santuário, e ele explicou algumas coisas muito importantes, temas que, na verdade, precisamos entender. Aí, então, a pergunta aqui, número 6 da lição, fala assim: qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Constrói o santuário. Então, após libertar os povos do Egito, Deus orientou que se construísse um tabernáculo e o santuário, né? E ali ele estabeleceu um sistema de sacrifícios. E o que é isso? Através desse santuário, ele faria um sistema de sacrifícios. Ou seja, todos os dias deveria ser sacrificado animais dentro desse santuário. Animais pela manhã e pela tarde, que no caso eles representavam ali algo que iria acontecer futuramente. Vocês estão entendendo? Esse santuário aqui é uma tipologia, ou seja, é uma figura de algo que iria acontecer e de algo que já existia também. Por isso, Êxodo 25:40 fala: veja que faça segundo o modelo que te mostrei lá no monte. Por quê? Porque existia um modelo já do santuário, porque existe um santuário desse no céu. E aí nós vamos ler daqui a pouco algumas passagens que falam sobre isso. Então, olha só, a Bíblia fala, né, que foram construídos, foram reunidos recursos para que, no caso, o santuário fosse feito. De que maneira? Moisés mandou que o povo trouxesse ofertas e o povo começou a trazer ofertas. É aquela história, né, que Moisés ele manda trazer as ofertas e aí chega um determinado momento que o povo traz tanta oferta que a ordem não traz mais oferta porque já tem demais. E aí o santuário tinha algumas dimensões assim, né, importantes. Então, o tabernáculo ou o santuário foi construído de tal maneira que poderia ser desmontado, essa tenda, né? Ela poderia ser montada e desmontada. Isso enquanto o povo andava pelo deserto. Posteriormente, Salomão construiu esse tabernáculo em forma de parede, de templo, que é o que acontece lá no livro dos Reis. Ou seja, aquele momento que Davi reúne novamente ofertas para a construção de um templo. Agora, não uma tenda, mas paredes ali, né, fixo, para que Deus fosse adorado dentro de um templo. Então, existia isso lá no Antigo Testamento. E é interessante, né, que o povo foi movido de tanta, eu poderia dizer assim, de tanta generosidade, que eles foram trazendo ofertas, e Moisés deu a ordem: não precisa trazer mais. Agora, o santuário tinha algumas mobílias que são citadas na Bíblia. E essas mobílias, elas são citadas inclusive no último livro da Bíblia. Antes de eu continuar, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Toda visão que está no livro do Apocalipse, se você prestar atenção, se você ler o livro de Apocalipse todinho, você vai perceber que toda visão começa com uma visão dentro do santuário. É a primeira visão lá, Jesus Cristo lá dentro do santuário. Aí depois tem uma visão lá do trono e aí mostra o santuário de novo. E aí vai mostrando um santuário que existe hoje. Agora não é esse santuário terrestre, é um outro santuário que é conhecido como santuário celestial. As mobílias que são citadas tanto no Antigo Testamento como lá no livro do Apocalipse são o candelabro,
O santuário tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas. Ó, é importante citar, antes de continuar falando das mobílias, que o santuário tinha um lugar, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E entre o santo e o santíssimo existia um véu. E quem conhece a história da crucificação de Jesus sabe, né? Que quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Se rasgou. Agora, que véu era esse? Era o véu que existia dentro do santuário. Então, a Bíblia fala desses 3 lugares. O pátio, lá onde tinha o altar de holocausto, ali, né? Que era onde tinha a pia também, o pátio. Depois vem o lugar santo, aonde existia um candelabro, e ali o altar de incenso e uma mesa com 12 pães, ó, o candelabro com 7 lâmpadas, o altar de incenso. Esse altar de incenso, ele no caso era queimado incenso diariamente, e esse incenso subia, né? E aí existia também uma mesa com 12 pães. E depois, depois lá do véu, existia uma arca da aliança, exatamente como você está vendo aqui, ó, na capa desse estudo, ó, que é exatamente isso aqui, ó, um caixote com o maná e também o maná, o bordão de Arão que floresceu. As tábuas dos 10 mandamentos também estavam lá dentro. E aí em cima ali da Arca da Aliança existia esse propiciatório, que era exatamente assim, ó, com os anjos feitos de ouro, virados para o outro. Entendeu? E ali Deus se manifestava uma vez no ano. É importante citar que no santuário existia o sumo sacerdote e também existia os sacerdotes. Quem conhece a história da morte de Jesus sabe que os sacerdotes foram os que estavam por trás, e o sumo sacerdote também. Então, Anás, que era o sacerdote, ele estava por trás, e Caifás, que era também o sumo sacerdote naquele ano, estava ali também por trás da morte de Cristo. Ou seja, em outras palavras, o santuário tinha essas pessoas que oficiavam. Agora, ó, sacerdote poderia ter mais de 100, mas sumo sacerdote só existia um, e era único. Entendeu? Aí, sumo sacerdotes na Bíblia, a gente vai ver aí vários, né? A gente pode citar Beli, e tem outros aí, né? Na história. E sumos sacerdotes também, quer dizer, sacerdotes também, existem vários. E qual é a diferença entre um e outro? É porque assim, ó, o sacerdote, ele fazia o sacrifício diário. Entendeu? Era ele que pegava os animais que eram trazidos para o santuário. Quando o pecador pecava, que ele se arrependia, o que ele fazia? Ele pegava aquele animal, trazia para o santuário. Ali diante do sacerdote, ele colocava a mão no animal, confessava seu pecado e transferia a sua culpa para o animal. E depois o animal era morto no altar de holocausto. E então a sua carne ali era comida pelo sacerdote e tal. E o sangue era derramado no altar de holocausto. Era derramado lá à base do véu, lá dentro. Entendeu? O santuário era algo que recebia sangue todos os dias. E
na terceira hora, a terceira hora, que é o horário equivalente às 9 horas da manhã aqui no nosso horário, era o horário do primeiro sacrifício. E na hora sexta era o horário do segundo sacrifício do dia. Aí tudo isso tem uma tipologia por trás. Porque, olha só, quando você vai para Êxodo 40, você vai ver algo incrível acontecer. Êxodo 40. Em Êxodo 40, você vai ver algo interessante. 33 a 35. É interessante que quando você lê aqui no capítulo 30 ao 36 ali, você vai ver que Deus, ele fala, né, que ele escolheu alguns homens, que ele encheu do Espírito para que pudesse fazer a obra de construção do santuário. Pronto. Agora, quando você vai para o capítulo 40, verso 33 a 35, está escrito assim, ó. Pronto? Aqui, ó. Levantou também o átrio. 33. O átrio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. E assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória encheu o tabernáculo. Você está percebendo aqui algo incrível? Se você ir lá para 1 Reis, capítulo 8, você vai ver que acontece a mesma coisa. Lá em 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão termina de construir o templo, o que acontece? A glória do Senhor enche o templo também. E de forma que os sacerdotes não podiam ficar lá dentro. Entendeu? Então, isso significa o quê? A aprovação pelo o trabalho que foi feito. Tanto nesse caso aqui, que era uma tenda, como no caso de Salomão, o Senhor assim aprovou a construção. Mas o que falar do santuário e o que isso tem a ver com os nossos dias? Veja, eu disse que é uma tipologia. Eu falei que o santuário tinha no lugar, no pátio, tinha ali a pia e o altar de holocausto. Cada lugar desse aqui do santuário seria um momento da vida de Jesus aqui na terra, ou também lá no céu. Entendeu? Primeiro, começando pelo pátio. O pátio representado ali, tendo o altar de holocausto e tendo a pia. Começando pela pia, a pia representa o batismo. Entendeu? O sacerdote deveria se lavar toda vez antes de fazer o sacrifício. Então, significa que em algum momento da história, Jesus Cristo passaria pela terra e seria batizado. E então foi o que aconteceu com ele. Ele veio e foi batizado por João Batista. Só que depois dele passar pela pia, né, a tipologia da pia, ele iria agora para o altar de holocausto. E o que acontecia no altar de holocausto? Os dois sacrifícios que eu citei, o da manhã e o da tarde. Ou seja,
Se você der uma lida na história de Daniel, lembrar a história de Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era bem provável que Daniel orasse no momento em que, 2 desses momentos em que o santuário estava tendo o sacrifício. Por quê? Porque assim, Salomão, quando consagrou o templo, Salomão, quando fez a consagração, ele falou uma coisa muito interessante, que desde que o povo de Israel fosse levado para um lugar estranho, que fosse levado como cativo, e ainda assim de lá se voltasse para o templo, lembrando do Senhor, que o Senhor ouvisse a oração do seu povo. E aí Salomão falou isso, e Daniel conhecia essa oração de Salomão, provavelmente. Aí, então, no momento em que ele sabia que estava tendo sacrifício, o que ele fazia? Ele se virava para o templo em Jerusalém e provavelmente orava. Agora, queridos, qual é a tipologia do fato de o sacrifício acontecer pela manhã e pela tarde? Se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, você vai ver que Jesus ele é crucificado que horas? Na 3ª hora. Na hora do sacrifício da manhã. E que hora é que ele brada dizendo: está consumado, está pago, está feito? Na hora 9ª, na hora do 2º sacrifício. Ou seja, o Cordeiro de Deus que João Batista disse, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que era sacrificado diariamente lá no santuário era um símbolo de Jesus Cristo. E ainda tinha uma coisa, no santuário lá do antigo Israel, tinha as festas, né? E tinha um dia específico. Tinha um dia específico que é conhecido como dia da expiação. Nesse dia da expiação era feita a limpeza de todo o santuário, era oferecido um sacrifício de um animal para Deus, e tinha um outro bode que era chamado bode Azazel. Eles eram escolhidos por sorte, né? Um era sacrificado para Deus e o outro era lançado ao deserto. O que significa isso? O sacrifício do bode, que era para Deus, significava que Jesus Cristo morreria pelos nossos pecados, pagando a culpa dos nossos pecados. Já o bode que era jogado para o deserto, vocês lembram que eu falei aqui essa semana? Satanás ficará preso nessa terra durante 1000 anos. E o bode lá tinha que ficar no deserto até morrer. Vocês entendem? A tipologia do santuário tem tudo a ver com isso. Agora, falando sobre as outras, rapidamente, sobre os outros, as outras mobílias do santuário. O lugar santo representa ali, né? Na verdade, no lugar santo, tinham umas mobílias que representam muitas coisas sobre Jesus. Primeiro, o castiçal com 7 lâmpadas. Jesus disse que é o quê? Eu sou a luz do mundo. Então, a luz representava Jesus Cristo. Assim como aquele castiçal tinha que iluminar todo o santuário, o Senhor Jesus, ele ilumina toda a terra. Entendeu? Ele veio para iluminar todo mundo. O altar de incenso, que recebia um incenso, era o símbolo da oração dos santos. Lá em Apocalipse capítulo 8, fala que a nossa oração sobe como um incenso, com um aroma agradável ao Senhor. Entendeu? O pão que existia, né, a mesa com 12 pães, representa o que também?
Você lembra o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Então, ó, o pão também representava Jesus. E o sacerdote? O sacerdote também representa Jesus. O sacerdote quer dizer que Jesus intercede. Porque Jesus, ele, assim como o sacerdote fazia o sacrifício todos os dias, lá no santuário, Jesus intercede por nós todos os dias no santuário celestial. E o sumo sacerdote também representa Jesus. Porque assim como no dia da expiação, acontecia algo interessante. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas estudando esse estudo aqui, eu entendi uma coisa. Quando o sacerdote ele ia para o dia da expiação, ele tinha uma roupa, né, que ele fazia umas campainhas que faziam um certo barulho. Aí mostrava que ele estava entrando. E o povo de Israel ficava lá, ó, tudo parado. Era feriado, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Por quê? Porque Deus estava se manifestando naquele momento para declarar o perdão do seu povo. E aí, então, quando o sacerdote entrava lá, que fazia lá na presença do Senhor, e que ele, no caso, ia lá se apresentar representando o povo, quando o povo era declarado perdoado, o sacerdote ele voltava e declarava o perdão de Deus ao povo. Ou seja, isso na verdade é um símbolo que Jesus um dia vai voltar para declarar o perdão àqueles que o aceitaram. Então, o santuário tem vários simbolismos. A Arca da Aliança é o símbolo do trono de Deus. Entendeu? Aqui na Arca da Aliança você pode ver o desenho dos anjos cobrindo ali. Na Arca, no trono de Deus também existem anjos ao redor do trono de Deus. Então, queridos, esse assunto é um assunto que vai muito longe, mas nós precisamos ver rapidamente alguns textos que falam sobre o santuário no Novo Testamento. Porque as pessoas se questionam, vem cá, qual o valor disso para nós hoje? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 27, eu estava já citando, né? Mas eu vou ler esse texto. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Olha só o que está escrito aqui. Maria. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. E clamando Jesus outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Por que? Mateus 27, 50 e 51. E o que está escrito aqui é que, a tipologia do santuário se acabou. Por isso que o santuário não existe mais hoje. Lá em Atos capítulo 3, dá a entender, né, depois ainda da morte de Jesus, que no caso, depois da morte de Cristo, Pedro e outras pessoas ainda estavam fazendo alguma coisa no templo. Mas no ano 70, o templo foi destruído pelo imperador. Ou seja, o imperador romano cercou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, e aí agora só funciona um outro santuário. Hebreus capítulo 8.
Vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 8. Ou eu poderia ler para vocês capítulo 8, 1 e 2. E depois nós vamos ler o 9, 24. Está escrito assim, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, e como ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quer dizer, aqui está dizendo que Jesus Cristo atua no verdadeiro tabernáculo. E se você ler mais embaixo, ele, no verso 5 ele fala assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. E assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças tudo conforme o modelo que te mostrei lá no monte. Veja que ele está citando Êxodo 25, 40, confirmando aqui a ideia de que existe um outro santuário. E esse santuário é onde Jesus Cristo atua hoje. No livro aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 9, verso 24, está escrito algo interessante. Porque Cristo não entrou em nenhum santuário, em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós diante de Deus. Quer dizer, a figura deu agora lugar à realidade. Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir com relação ao santuário, e agora o que acontece? Ele está diante de Deus intercedendo por nós. É por isso que se diz que Jesus é o nosso... Qual é o termo? Sumo sacerdote, mas existe uma outra palavra que é muito falada. O nosso advogado, porque ele intercede por nós, ele está diante de Deus. No livro do Apocalipse existem várias referências ao santuário celestial. E uma delas é muito interessante. Nós vamos fechar lendo Apocalipse, no capítulo 11 e depois no capítulo 15. Olha só, aqui nós temos evidências de que existe um santuário no céu. Existe um santuário do qual Jesus Cristo atua, e ele atua como sumo sacerdote. Ele está atuando hoje para, no caso, nos mostrar, na verdade, ele está atuando lá no santuário em favor de nós. Quando você, Mabel, peca, que você confessa seu pecado, ele vai dizer assim: Pai, perdoa Mabel, eu morri por ela. Perdoa porque não sabe o que faz. Entendeu? Ele está diante do Pai intercedendo por você. E é por isso que a nossa oração é feita ao Pai em nome de quem? Em nome do Filho. Outro texto interessante é Apocalipse 11, 19. Aqui menciona as mobílias do santuário celestial. Veja só. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivada. Você vê que aqui menciona a arca da aliança lá no santuário celestial. Você está entendendo que coisa interessante? Agora, o livro do Apocalipse mostra, no capítulo 1, não vou ler esse texto aqui,
mas a Bíblia fala que Jesus Cristo estava andando no meio dos 7 candelabros, no meio das lâmpadas. Ou seja, Jesus, ele conduz a história da sua igreja. E o candelabro no Apocalipse também tem um significado aí voltado para as igrejas, mas as 7 igrejas, no caso da Ásia. E aí, Jesus está no santuário intercedendo por nós. E nós vamos aproveitar essa oportunidade hoje ou não? Porque a porta está aberta agora. Por isso que se diz que Ele está nos dando a oportunidade. E eu quero concluir aqui dizendo para você o seguinte: da mesma forma como o sacerdote entrava e saía do santuário, um dia Jesus vai sair de lá e o santuário vai ficar vazio. E aí as oportunidades todas cessarão. Porque só há oportunidade enquanto há, no caso, intercessor no santuário. Acabou a intercessão lá de Jesus no céu, vai acontecer o quê? O Espírito Santo também vai deixar de interceder aqui na terra. Você já ouviu falar do fechamento da porta da graça? A porta da graça vai se fechar. Por quê? Porque ela está aberta agora, enquanto Jesus intercede lá dentro do santuário. Se Jesus sair do santuário, vai acontecer isso que está em Apocalipse 15, versículo 8. Apocalipse 15, verso 8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário. De novo, a mesma expressão. Enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, Jesus sai do santuário, deixa de interceder, o Espírito Santo deixa de interceder, todos os casos agora estarão decididos, e aí o que acontece? Os ímpios receberão as 7 pragas do Apocalipse. Se você ler Apocalipse 16, você vai ver aqui que é um flagelo pior do que o outro. Ou seja, hoje o Senhor está nos dando a oportunidade da gente entender o plano de salvação. Hoje nós estudamos sobre como era o plano de salvação no Antigo Testamento. O santuário lá para o povo de Israel era uma tipologia do Messias que viria. Hoje nós temos um santuário no céu que é uma tipologia, ou não é mais uma tipologia, mas é um ensinamento do Messias que já veio. E nós temos hoje o que? Rituais como a ceia, o batismo, que nos ensinam a respeito disso. Agora a gente precisa estar preparado. Você quer receber as 7 pragas do Apocalipse? Você quer estar preparado para, no caso, a volta de Cristo? Porque quando ele sair do santuário, acabou-se. Um outro dia, eu sonhei com esse momento. Foi um outro sonho diferente daquele que eu já contei aqui esses dias. E esse sonho já tem muitos anos. O clima também mudando, diferente, tudo escuro, e algo no céu acontecia. Onde, na verdade, sabe o que acontecia? Eu sentia que um clima diferente estava no ar. Ou seja, todos os casos estavam sendo decididos. E estavam decididos. E Jesus Cristo deixava de interceder. Ou seja, ele deixava de ser o sacerdote para agora ser o nosso juiz. Ele deixava de ser o advogado para ser o juiz. E aí agora, acabava a oportunidade. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Mas e você vai ficar do lado de fora? Jesus está com a porta aberta hoje, está dizendo venha.
A irmã vai cantar um louvor agora que fala do altar do Senhor. Enquanto você ouvir o louvor, consagre sua vida ao Senhor. Diga: Jesus, eu quero entrar no santuário. Fala como Davi. Davi, ele dizia assim: olha, o meu desejo é estar na tua presença, é estar no teu santuário, é penetrar na tua morada, ó Altíssimo. E você deve dizer isso hoje: Senhor, eu quero ir à tua presença, eu quero estar salvo pelo poder do nome de Jesus. Vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é o desejo meu, prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com veste de louvor, eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Só um surdo, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com veste de louvor
interessante que no santuário terrestre, a Bíblia fala que a lei de Deus estava dentro do santuário, a lei dos 10 mandamentos. Mas uma outra lei ficou do lado de fora, era exatamente a lei cerimonial. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a lei foi cravada na cruz. Foi cancelado o escrito de dívida que havia, né, com o sangue. Por quê? Porque aquela lei, todo aquele ritual do sistema do santuário não era mais válido para os nossos dias, não é mais válido para hoje. Então, hoje nós podemos pegar o tema do santuário com um exemplo de adoração a Deus. Os hinos que eram cantados lá dentro do santuário, você sabe que hinos eram? Existia um inário, mas que inário era esse? Os salmos. Os salmos eram os hinos cantados dentro do santuário. Por isso que Davi fala sempre, eu quero estar dentro da tua presença, na tua morada, eu quero estar na tua casa, entendeu? Por quê? Porque o santuário era um local de adoração a Deus. E Davi, inclusive, ele estabeleceu cantores para que pudesse cantar também ali. Mas, queridos, hoje nós temos o santuário celestial, que é o local onde Deus é adorado pelos anjos. E nós podemos penetrar nesse santuário celestial agora em oração. Mas temos que reconhecer que precisamos da graça de Deus para sermos novas criaturas em nome de Jesus. Amém. Ó Pai querido, Deus eterno, eu estou orando com cada querido amigo que tomou uma decisão aqui, de entrar no santuário celestial através da oração, através do estudo da Bíblia e também de viver na Tua presença. Porque como Davi almejava a Tua presença, como Davi era uma pessoa que estava sempre dizendo, eu quero morar na Tua casa. O salmista chegou a dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Deus, que esta mensagem seja uma mensagem para o nosso coração. Mas hoje o Senhor Jesus está no santuário celestial, está intercedendo por nós. E Ele, nesse momento, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda maldade. Senhor, aqui existem pessoas que precisam tomar uma decisão. E eu estou orando aqui para que essa decisão seja tomada e cada vida seja transformada pelo Teu poder. Toma o nosso coração. Continua com, esta família, com os demais amigos. E assim oramos, Deus, para que um dia nós estejamos na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Seja sempre conosco. Amanhã nós estaremos aqui para mais um programa. Nosso programa vai até o próximo sábado. Viu? E no domingo haverá batismo lá na igreja. Vestida com sua camisa do Caleb, viu? Até Rosinha. Quem vai se batizar? Eu não tenho nada. Pega uma usada, consegue uma usada do menino, dos outros anos, o que importa é que ele vai pro Caleb. Bora, meu povo.